Livro Aberto tem apoio cultural da Underline Publishing. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Com prazer estou aqui mais uma vez nas Quintas Literárias do Focus Brasil Digital para apresentar mais um livro aberto, que nesta temporada está trazendo para vocês a série Gêneros da Literatura Brasileira. Aliás, eu espero que todos vocês que nos acompanham em todas as partes do mundo, por favor, gostaria que vocês não esqueçam de dar o seu like, comentar e também compartilhar nosso programa. Sua colaboração na divulgação é muito importante para que possamos difundir ainda mais a literatura brasileira. Eu sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing e coordenadora da Academia Internacional de Literatura Brasileira, e produtora do programa Livro Aberto e Bookbox e o Encontro Mundial de Literatura Brasileira do Focus Brasil, New York. Muito bem, hoje, essa noite, como sempre, temos um super time de convidados. E eu vou logo chamando o Jonuel Gonçalves. Olá, Jonuel. Olá, boa noite. Muito prazer estar aqui de novo, claro, né? É sempre um prazer, aliás, estar aqui. E hoje, muito especialmente. Muito obrigado, Jonuel. Jonuel é doutor em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, pesquisador associado sênior do Núcleo de Estudos Avançados do mesmo instituto e professor convidado desde 2017 em MBA da Fundação Getúlio Vargas, autor de vários livros de pesquisa em economia e também 4 romances. Na pesquisa são mais relevantes Economia e Poder no Atlântico Sul, Imposturas Identitárias, África e Reflexo Brasil. Atualmente ele reside em Niterói, mas morou vários anos na África, sobretudo Angola, África do Sul e Senegal. Grande parte de seus trabalhos, de ficção e não ficção, se situam na relação Brasil-África. É isso aí, Jonuel, você vai trazer... Está correto. Beleza. Muito obrigado. Agora eu chamo o nosso querido Leonardo Tonos. Olá, Leonardo. Olá, Nereide, boa noite a todas e a todos que nos ouvem e nos veem aqui pelo canal Focus Brasil. Obrigada. Leonardo é escritor e professor de literatura brasileira na Sorbonne Université desde 2000. Vencedor do Grand Prix Poésie RATP 2023, é autor de 3 coletâneas de poesia. Agora Vai Ser Assim, 2018, Inquietações em Tempos de Insônia, em 2019, Diários em Mar Aberto, em 2021, publicado em alemão em 2023. Em 2014, foi condecorado pelo Ministério de Educação francês, Chevalier das Palmas Acadêmicas. E em 2015, Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura francês. É o idealizador e organizador... agora eu não sei. É idealizador, organizador do Festival Canton Littéraire Brésilien e do projeto Migra. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos. Isso, perfeito. Tá bom. Nada a completar. Muito obrigado pela apresentação. Ótimo, Leonardo. Você é uma inspiração para os brasileiros de todo o mundo, realmente. Você é muito especial para nós. E para completar nosso time, temos o prazer de trazer ao programa a jornalista Mônica Grayley. Olá, Nereide, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mônica, é um prazer ter você aqui com a gente. Mônica é autora, jornalista internacional, defensora entusiasmada da língua portuguesa em toda a sua diversidade. Seu livro, A Língua Portuguesa como Ativo Político, um mundo de oportunidades para os países lusófonos, é o resultado de sua tese de doutorado, que avaliou também o papel dos processos geoestratégicos espanhóis e franceses na afirmação política global. Iniciou sua carreira como locutora internacional, atuou como produtora na Alemanha, trabalhou como repórter especial da revista Manchete e como apresentadora em várias estações de rádio. Na BBC,
Em Londres, foi editora de mesa e gerente de projetos de audiência. Foi a primeira brasileira a se tornar porta-voz do presidente da Assembleia Geral da ONU, fala inglês, alemão, português e espanhol fluentemente e tem conhecimento de francês. Faltou alguma coisa, Mônica? Tudo correto, muito obrigada. Então tá bom, muito obrigada pela presença, é uma honra ter você aqui com a gente. Você também é uma inspiração para nós, todos brasileiros. Muito bem, antes de iniciarmos com nossos convidados, vamos ver um trecho de um vídeo da apresentação do livro de Mônica nas comunidades dos países da língua portuguesa. É isso aí. Maravilha, parabéns, Mônica. O livro A Língua Portuguesa como Ativo Político é uma obra que se debruça sobre a questão da internacionalização da língua portuguesa. Repartido por 5 capítulos, o livro apresenta uma reflexão sobre as políticas desenvolvidas pelos membros da comunidade dos países da língua portuguesa, bem como reúne um conjunto de propostas de dinamização dos laços existentes dentro dessa organização, com vista à projeção e promoção da língua no mundo contemporâneo. Muito bem, iniciando a primeira rodada de perguntas a todos. Para início de conversa, a língua portuguesa pode ou deve ser um ativo político? Eu queria que o Leonardo começasse. Vamos lá, então. Muito obrigado pela questão, Nereide. Trabalhando com língua portuguesa no contexto, vamos dizer, não lusófono, né, aqui na França já há mais de 20 anos, eu sempre acredito que a língua portuguesa ela pode, né, ser um ativo político. Se pensarmos, né, também em outros momentos em que a língua portuguesa já foi esse ativo político, ou então no sentido contrário, né, quando a França investe até no ensino da língua como ativo político, a gente pode pensar isso numa longa história, né? A Mônica deve ter tocado nessa questão, provavelmente em sua tese, lembrar, por exemplo, o início do ensino de português na França, né? Festejamos aqui o centenário, né, do ensino da língua portuguesa. O ensino da língua portuguesa é introduzido na Sorbonne, a primeira universidade que ensina português fora do espaço lusófono, em 1919, num contexto de aquecimento das relações transatlânticas entre a França e o Brasil, né? Na altura, a França busca, vamos dizer assim, tentar controlar um pouco o processo pan-germânico, né, e buscar outras zonas de influência, e aí ela chega na América Latina, né? Aliás, é a França que inventa o conceito de América Latina, e é nesse momento, então, que se dá o início aqui do ensino do português, né? E depois, é claro, a gente pode pensar em outros momentos da história do Brasil ou de outros países lusófonos que vem essa força do soft power, vamos dizer assim, do processo da língua
pensando, por exemplo, na atuação de Portugal no Senegal. O Senegal, acho que hoje, salvo engano meu, é um dos países onde há maior porosidade do ensino do português, e não só no âmbito universitário, mas também no âmbito do ensino secundário. O Brasil também, nos anos 2000, investe com o projeto Ciência Sem Fronteiras, né, com o projeto do Programa de Licenciatura Internacional, do qual eu fui diretor aqui na França. Então, assim, há essa longa história. A questão, só que talvez a gente possa se colocar, e eu até gostaria de colocar essa questão para a Mônica, né? A questão não é tanto como se a gente pode ou se a gente deve, mas a gente como fazer isso, né? Essas propostas que ela traz, e finalmente para quê e para quem. Né? Afinal, né, por trás dessa noção do ativo político, há sobretudo essa noção do político, né? Não só como uma forma de governância, mas sobretudo essa função básica da questão política para o bem-estar da comunidade. Então, assim, eu sou um grande idealista, sou um grande utopista, não sou especialista em questões estratégicas ou políticas, sou sobretudo um professor de literatura, então eu sempre gosto de pensar a língua nessa relação um pouco como da noção da relação, né, estabelecer essas relações, estabelecer esses diálogos. Mas sim, eu acho que ela pode ser, eu não sei se ela deve ser, porque isso faz com que o ensino da língua ou a língua perca a sua dimensão somente, né, do soft power, para talvez já penetrar no âmbito de um hard power. Né? Maravilha, perfeito. Antes da Mônica responder, eu gostaria que o Jonuel também já colocasse, aí a Mônica já faz um apanhado geral aí da opinião dos dois. Jonuel, o que você tem a falar sobre isso? Olha, a língua portuguesa como ativo político, realmente eu estou de acordo que a gente teria que definir o que é um ativo político. E a Mônica sabe disso porque defendeu uma tese na matéria. Eu acredito que a língua portuguesa é um ativo na projeção internacional dos países que são falantes de português. Eu disse falante e não disse filosófico. Num dos livros que você citou, que é um ensaio recente que eu publiquei aqui no Rio, que é As Imposturas Identitárias, eu falo da língua. E também falo da língua agora num e-book que acabei de publicar faz uma semana, que se chama O Brasil na Criolidade. A criolidade é uma língua também, tem uma língua como base, mas não obrigatoriamente. Há várias sociedades crioulas, e não é na expressão racial, como infelizmente está no Brasil, há sociedades crioulas que não têm língua crioula. Um grande escritor do Haiti, o René Depestre, que eu tive o prazer de conhecer em Paris, eu estudei em Paris, só para saber, fiz meu mestrado na École de Hautes Études, e conheci o René Depestre, que dizia que a criolidade é uma subversão de uma língua de base, e em todos os países foi necessário ou foi possível fazer isso. O Brasil, curiosamente, faz uma criolidade sem sair da língua portuguesa, mas lhe dá um perfil muito especial. E é muito especial e tem um impacto, porque 80% de quem fala português está aqui, fala no Brasil. O segundo país que fala português, vamos considerar a utilização constante da língua e língua materna, é Angola, não é Portugal. Agora, realmente, por exemplo, no caso do Senegal, o ativo político da língua portuguesa não foi iniciativa portuguesa, foi iniciativa do Brasil. Foi o Brasil que criou uma matéria que se chama Português e Civilização Brasileira. Mas há aqui um aspecto importante, muito ligado à CPLP e ligado a um diálogo que, a meu ver, por vezes, a Mônica vai dizer se eu estou errado ou não, por vezes aparece como a língua portuguesa é um ativo político de Portugal. E por que eu digo isso? Com a expressão lusófono. Ora, eu tenho muitas dúvidas sobre a utilidade ou a correção da expressão lusófono ou lusofonia para definir quem fala português. Eu penso que se foi atrás da expressão francofonia, era preciso colocar uma fonia com qualquer coisa e acabou sendo lusofonia. Eu tenho essas dúvidas em relação à lusofonia como definição do conjunto dos falantes de português no mundo, 240 milhões, dos quais 210 milhões aqui, por duas razões. A primeira razão é que a palavra luso ganhou um significado de cidadão português. Então, muita gente resiste a isso, tanto no Brasil
quanto na África. Na África eu notei muito isso, até uma certa agressividade em relação a isso. Há pouco, aqui no Brasil, eu tenho um blog, entrou em contato comigo um blogueiro que chama Luso-Brasilfonia, o blog dele. Esse é o primeiro ponto, que é uma confusão de cidadanias que temos que evitar. O segundo ponto, e a Mônica, então, é especialista na matéria, vai nos dizer isso, é que os lusos da Lusitânia são do centro de Portugal. Olha que a língua portuguesa nasceu no norte, e temos que admitir, no norte e do lado espanhol. A língua portuguesa é oriunda do galego, vem da Galícia. E ainda alguns trabalhos muito recentes que saíram em Portugal, pois um deles saiu agora aqui no Brasil, foi publicado, vi ontem aqui na livraria, aqui em Niterói, que sublinha isso. É uma língua que sai do galego. E quando eu estive em Cabo Verde, num debate, num festival de literatura, estavam convidados escritores galegos que diziam, enfim, com muito humor, mas com razão, muito obrigado por terem levado nossa língua tão longe. Então, a mim me parece que a língua portuguesa, a gente tem que estabelecer mais equilíbrio nas definições e, naturalmente, que se é para ser uma língua de relações internacionais, a gente tem que fazer mais esforço no sentido das traduções. As traduções em língua portuguesa têm um desequilíbrio enorme das traduções para português. Isso é o primeiro aspecto, inclusive em matéria de ciência, que nos faz falta. Bom, acabamos todos aprendendo inglês, é lógico. E, em segundo lugar, considerar esse desequilíbrio que existe entre os falantes de português. 75%, 80% no Brasil. Então, essas são as primeiras ideias que me vêm à cabeça ao abordar o assunto. Uau! Obrigada. Mônica, com você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite tão amável. Eu fico muito feliz por estar aqui falando sobre a língua portuguesa, com dois grandes professores, com você, Nereide, que também para nós. Você falou muita inspiração no começo, mas eu também acho que o seu trabalho é uma inspiração para todos nós que levamos essa língua, principalmente na diáspora, não é? Eu acho que tudo que foi falado é muito interessante, no sentido de que eu dou razão a ambos os interlocutores. Aos meus colegas, eu diria, você tem razão, e eu vou começar com você, Jonuel, quando você fala sobre 80% dos falantes do português no Brasil. E uma vez fizeram a mesma pergunta, a mesmíssima pergunta para o Prêmio Nobel de Literatura em Língua Portuguesa, e ele estava no Brasil, inclusive, nesse momento, e Saramago, e alguém tocou nesse assunto e disse, com essas eternas reflexões, não é? Do português falado em Portugal, do português falado no Brasil, e ele disse naquele momento, o Brasil naquele momento tinha 120 milhões de pessoas, de falantes, e ele disse, bom, se Portugal ou qualquer outro país tivesse 120 milhões de falantes, o português mais falado seria nesses países. Mas é aqui onde eu estou, no Brasil, onde há 120 milhões de falantes. Então, essa variante ela vai ter mais exposição, digamos assim. Atenção, não existe nenhuma variante melhor ou pior. Variantes da língua são variantes. Eu acho que a nossa riqueza é a nossa diversidade. É porque o português é falado tão bem em Angola, tão bem em Moçambique, em Timor-Leste, em Macau, na China, né? Nós também temos que lembrar disso. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, em Portugal, enfim. Quando a gente se une, eu acho que a gente tem muito mais coisas em comum do que aquelas coisas que nos separam. Alguém me perguntou uma vez, e eu tenho uma realidade inglesa em casa, né, ou anglófona, e alguém me perguntou uma vez exatamente sobre isso. O português falado no Reino Unido, né, ou o inglês falado no Reino Unido, o inglês falado nos Estados Unidos, e sinceramente, me corrijam, talvez eu não esteja prestando muito bem atenção nisso, mas eu não vejo essa discussão entre o inglês americano, o inglês britânico. As pessoas falam a mesma língua.
como nós também falamos a mesma língua. Agora, é claro, nós temos, como eu já disse, variantes, diferenças e riquezas, Eu, particularmente, não sei como é com vocês, mas eu particularmente adoro ouvir o português falado em outros países. E gosto também de ouvir o português falado como língua estrangeira. Português é uma língua que me dá energia, que me faz alegre. Talvez eu esteja muito emocionalmente envolvida com esse tema, mas não foi à toa que eu me dediquei a minha carreira acadêmica a esse tema. Quando você fala sobre língua ativo político, se é um ativo político, deve ser um ativo político, eu acho que o português já é um ativo político. Se nós pararmos para pensar, e essa não é uma invenção, né? Esse doutorado ele foi feito dentro de uma proposta, com base na proposta de internacionalização da língua portuguesa, que foi uma proposta aprovada pela CPLP em 2008, né, como uma estratégia, como uma política da língua. Talvez pela primeira vez todos esses países reunidos tenham aceitado, concordado e consertado fazer uma política da língua naquela época para tornar o português uma língua mais falada e mais conhecida no mundo. E um ano depois que a CPLP aprovou essa internacionalização da língua, houve uma reunião na cidade de Praia, e ali a declaração dizia exatamente isso, que a internacionalização, a estratégia é para que houvesse mais influência política geoestratégica, né, no contexto dos países que falam o que tem português como língua oficial. Então, só para concluir, quando a gente percebe que o português é língua oficial em blocos regionais e comerciais que movimentam trilhões e trilhões de dólares, o português é língua oficial no Mercosul, na União Africana, na União Europeia, ele é língua oficial, vai ser língua oficial daqui a bem pouco tempo, a partir do momento que Timor-Leste se tornar um membro de pleno direito da ASEAN, e a gente fala em outros blocos como a SADC, como CEDEAW, ou seja, todos esses países movimentam dentro desses blocos economias de trilhões e trilhões de dólares. E ainda, mais uma coisa importante que eu gostaria de dizer, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar sobre autoestima linguística, é que o número de países que pertencem à CPLP, observadores, é muito maior do que os países que são de pleno direito da CPLP, que, como nós sabemos, são 9 hoje. E todos os países do G7, à exceção da Alemanha, são membros observadores. Ora, se esses países estão interessados na nossa língua e na CPLP como um bloco político, é porque nós temos alguma coisa a contribuir. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para a Mônica, além... Então, seguimos. Um dos conceitos que a Mônica defende no livro é exatamente o que ela citou agora, que é a autoestima da língua. Vocês têm várias experiências em diferentes países com a literatura brasileira, sobre língua portuguesa, e como é que vocês sentem essa questão nas comunidades desses países? Leonardo? Bom, vamos começar então, que é um contexto um pouco, talvez um pouco diverso, na medida em que o português aqui é ensinado, né? Eu trabalho com português língua estrangeira. Eu diria que a especificidade da França é que, na verdade, a França é um dos países europeus que mais recebeu imigrantes portugueses, né, ao longo dos anos 50, 60, 70, ou seja, imigrantes econômicos, né, por causa da crise econômica em Portugal, e posteriormente também imigrantes fugindo então do salazarismo em Portugal. Atualmente, a França também conta com uma comunidade brasileira bastante importante, né, dentro do conjunto europeu, e também com uma comunidade oriunda de Angola e Cabo Verde, sobretudo. A questão que se coloca aqui, né, é essa língua dentro de um processo migratório, e me parece que durante muitos anos essa língua não sofria de uma baixa estima dentro dessas comunidades migratórias, até pelo fato do próprio ensino do português ter sido
nos anos 70, repensado, não como um ensino somente de língua estrangeira, como qualquer outra língua, o inglês, o espanhol ou o alemão, mas como uma língua voltada unicamente para a comunidade migrante, que, é claro, depois de um período passado na França, deveria voltar para o Brasil, não, para Portugal. E isso fez com que, apesar da França conter o maior número de imigrantes, o português ainda hoje é considerado como uma língua rara, pouco ensinado no ensino médio, né, aqui uma especificidade também na França, e as universidades sofrem ainda, né, eu diria, com um sistema por vezes precário, ou então muito fragilizado, dependendo, é claro, dos investimentos dos governos em relação ao ensino dessa língua. Então, e essa é uma questão contraditória, porque Portugal e o Brasil, né, vamos pensar nos grandes dois blocos, aqui sempre tem uma imagem, eles têm uma imagem muito forte aqui fora, só que uma imagem marcada ainda por grandes estereótipos. Então, assim, eu diria que o grande desafio hoje, para quem leciona português, né, no caso, como língua estrangeira, é a desconstrução desses estereótipos que são marcantes e que ainda predominam. Não que eu seja contra o estereótipo, acho que o estereótipo ele pode ser uma ponta, uma porta de entrada para qualquer cultura. O problema é que nós não conseguimos ultrapassar esses estereótipos. E é claro que o ensino da língua aqui e a visibilidade de uma cultura contribui de maneira intensa, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né, no sentido de, talvez, repensar essa autoestima dentro de uma comunidade migrante, dentro de uma comunidade que ainda pertence, apesar de ser a terceira geração, um pouco à margem da sociedade. Perfeito. Mônica? Eu queria saber, eu acho super interessante, Leonardo, que você está falando, eu queria saber que estereótipos são esses. Você pode dar alguns exemplos para nós, tanto como português, como portugueses e brasileiros? Sim, os estereótipos básicos do brasileiro são sempre ligados à afetividade, que eu falo, né? A afetividade do corpo, né, claro, né? Por conta, isso até não só, vamos dizer, pensado pelo olhar francês, mas até promovido pelo próprio Brasil. Se vocês lembrarem dos folhetos realizados pela Embratur dos anos 70, eram mulheres nuas, né? A venda do produto brasileiro era, na verdade, a afetividade do corpo. Dessa afetividade do corpo passa pela afetividade emocional, então o país da grande fraternidade, né? E depois a afetividade também, digamos, vinculada à violência, que é também uma forma de afetividade, né? No caso português, por conta da inserção econômica dos portugueses no contexto migratório, ela é sempre vinculada a baixos ofícios, então é o zelador, é a empregada doméstica, ou então aqueles grandes ícones, Portugal é o país do Porto, as mulheres sempre vestidas de preto, como se Portugal vivesse ainda no século XVII, né, um país extremamente agrícola, sem levar em conta, né, toda a produção, toda, vamos dizer, a movimentação econômica. Então são com esses estereótipos que nós lutamos cotidianamente. E isso é muito fácil de se verificar. Eu lembro que uma vez eu fiz um estudo com os estudantes sobre o livro Paulo Lins, né, o livro O Cidade de Deus. É interessante você ver as capas que foram publicadas no exterior, como ou elas giravam em torno da violência, como um ativo, vamos dizer assim, né, desse estereótipo, ou então sobre a questão do corpo, né? E é isso que finalmente trouxe o sucesso, primeiro do livro e depois do filme de Paulo Lins, né? Jonuel. Olha, eu em matéria de estereótipo, claro, o Leonardo explicou o básico, o fundamental, mas eu noto estereótipos entre os países que falam português. Por exemplo, nesse momento em Portugal, o projeto em que eu estou nesse momento aqui na UF é um projeto conjunto com uma universidade portuguesa, tanto que dentro de 15 dias eu vou de novo a Lisboa. Os estereótipos que estão sendo criados, sobretudo com o avanço da ultradireita, é que, volta a isso, a mulher é semi-prostituta. A primeira opinião que há é essa. A segunda é que o brasileiro não gosta de trabalhar. Portanto, são dois estereótipos muito agressivos e que tendem a criar, deliberadamente, discriminação. Esse é um aspecto. Agora, tem um outro aspecto que acontece em Portugal e que acontece no Brasil também, em relação aos africanos. É que os africanos, então, são incapazes de se governar, que a África é aquela bagunça, que luta, enfim, é a característica principal, e no Brasil, o estereótipo vem em dois sentidos opostos. De um modo geral, os brancos pensam assim como os europeus, e os negros pensam que a África é um paraíso, que também não é.
Está cheio de problemas. Nós estamos aqui, bom, no caso concreto do Brasil é interessante. Em virtude, provavelmente, do futebol, o Brasil diminuiu muito os seus estereótipos em relação aos imigrantes portugueses, que também são muito menos agora do que já foram, e que também já diversificaram a sua presença, digamos que ao longo do mercado, e não se concentraram em 3, 4 nichos de mercado. Mas, quando a gente fala de estereótipos que falantes de outras línguas têm em relação a gente tem que começar a sentir também discriminação entre nós próprios. Eu realmente, tem momentos em Portugal que eu não me sinto muito à vontade, sinto revolta. E eu sei que se eu me revoltar abertamente é prejudicial para mim. Então a gente fica numa posição passiva que dá vontade de não ir lá. Eu peço desculpa por estar colocando as coisas assim, mas elas evoluíram nesse sentido. Por exemplo, esse tipo de aspecto que eu estou sublinhando dentro dos próprios países de língua portuguesa, eu posso dizer isso em qualquer meio acadêmico, Lisboa, Luanda, Praia em Cabo Verde, aqui no Brasil. Eu não posso dizer isso na rua em lugar nenhum, entende? Quer dizer, ainda é possível, é estereótipo e é tabu também. Portanto, a gente tem que acrescentar aqui a diversidade, eu não sei o que motiva isso, mas é um pensamento conservador que se foi estabelecendo, que nesse momento cria estereótipos para discriminar. E isso afeta a autoestima? Afeta o auto, dependendo das pessoas. Por exemplo, o que eu noto em Portugal, o pessoal brasileiro que tem mais insegurança no mercado de trabalho é a autoestima e fica quieto. O pessoal que está de passagem, como eu e outros como nós, a gente se revolta e protesta ao nível do que pode protestar. Nos dois casos há realmente autoestima, mas eu penso que num dos casos há mais uma questão com autoestima, que é dignidade. Eu, por exemplo, olha, meus pais eram portugueses, porque já faleceram. Eu achava, aqui no Brasil, extremamente antipático ridicularizarem meu pai e minha mãe pelo sotaque deles. Portanto, eu estou à vontade para criticar também quando nos fazem isso em Portugal, por exemplo, certo? E é um problema que eu acho que não pode ser ignorado. Ora, esse problema, a luta contra a discriminação, contra o estereótipo, então vamos dizer o estereótipo negativo, a CPLP não faz rigorosamente nada. A CPLP constata, do ponto de vista diplomático, um conjunto de coisas, funciona para cumprir o seu orçamento, não pode intervir do ponto de vista econômico, cada país tem a sua ligação a economias regionais nos seus continentes, e aí ficamos por aí. Quer dizer, eu não sei quando é que isso vai evoluir no sentido mais positivo, porque o que me parece é que, como ativo político, a primeira coisa que teria que haver é uma certa unidade e respeito entre nós. Não tenho certeza que exista. Mônica, sua opinião. Eu acho que o Leonardo tocou num ponto importante, que é um ponto também que eu abordo nesse livro, que é justamente isso, a primeira geração e depois a segunda geração. Você falou que a gente já está na terceira geração de portugueses aí, não é? Que realmente tinham, enfim, foram para a França e começaram a trabalhar nos serviços, nas oportunidades que eles receberam naquele momento. Não é? Aí a segunda geração, os filhos já vão para a escola, já aprendem francês, já estão mais integrados, e aí essa integração ela melhora um pouco na terceira geração e por aí vai. Existe sim essa associação, e é muito difícil, você tocou você mencionou uma palavra importante, João Noel, que é dignidade. É muito difícil para a gente assumir que porque nós falamos português e viemos de países em desenvolvimento, países considerados pobres, atenção, considerados pobres em desenvolvimento, que a nossa língua ela fica tendo menos importância, digamos assim, porque é uma língua, como o Leonardo acabou de colocar, e eu também explico no livro com embasamento científico, uma língua associada ao migrante pobre, não é? Eu acho que essa imagem ela muda um pouco com a ascensão desses países que passam a ser países emergentes, países de língua portuguesa, a entrada de Portugal na União Europeia, né, porque passam a um nível de país desenvolvido e com muito mais recursos, e também com a própria globalização, com as empresas transnacionais. Quando falar português é importante se você quer trabalhar no mercado financeiro. Aqui em Nova York eu conheço situações
que são situações talvez isoladas, mas que não são únicas, não é? Onde Wall Streeters, digamos assim, trabalhadores de Wall Street chegaram em uma universidade de economia e de finanças e disseram: quem aí fala português? 3 pessoas levantaram a mão, vocês estão contratados, porque nós precisamos de vocês. Como o Leonardo falou, ainda é uma língua não totalmente disseminada como o inglês, como o francês e etc., mas é uma língua importante. E eu acho que, quando a gente fala de autoestima, cabe a nós, também falantes do português, a valorizarmos essa língua. Eu faço uma brincadeira, eu coloquei no livro, é uma brincadeira, claro, mas aconteceu, uma conversa com Agualusa, né, angolano, Eduardo Agualusa, um grande escritor, onde ele disse que ele foi a um evento na França e havia brasileiros, angolanos, moçambicanos, portugueses, obviamente, todos falaram em francês, um francês belíssimo, e ele fez questão de falar em língua portuguesa. Então, assim, a escolha, a política linguística também é base de uma escolha, não é? Nós escolhemos falar uma língua e fazemos uma escolha consciente e política. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, há muitos anos, que um primeiro-ministro de um determinado país que fala crioulo, na África, chegou nas Nações Unidas e fez questão de fazer o seu discurso em crioulo, não é? E aquilo teve um impacto enorme, porque, como nós sabemos, a migração, a diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos, onde reside a maior diáspora cabo-verdiana, a maior parte dos cabo-verdianos reside aqui nos Estados Unidos, essa diáspora ela fala mais crioulo do que português. Então, assim, são várias coisas que, se a gente parar para pensar, elas precisam ser organizadas e colocadas em seu devido lugar. Mas a promoção da língua portuguesa, a política da língua, é uma política de estados. Óbvio, são os estados que falam português que precisam, enfim, executar essa política, eu diria. Agora, cabe a nós, na era da informática, da globalização, na era da rede social, também dar um empurrãozinho. E o que eu diria que que faz parte da sociedade civil, é um esforço coletivo da sociedade civil também, entendeu? Então, é aquela coisa, se nós não valorizarmos a nossa língua, quem é que vai valorizar, não é verdade? Uhum. Perfeito. Vamos dar uma breve pausa e voltamos já já com mais Livro Aberto. Quando o assunto é publicar livros no exterior, converse com a Underline. Com vasta experiência, somos a porta de entrada para autores brasileiros no exterior. São múltiplos e constantes lançamentos dos mais diversos gêneros. Entre em contato underlinepublishing.com. E estamos de volta com o Livro Aberto, na sua nova temporada com a série Gêneros da Literatura Brasileira, e aqui com esse time especialíssimo de participantes. Uma grande discussão, um tema cativante e necessário para a gente conversar. A língua portuguesa tem forte conexão com a colonização de países ao longo da história, trazendo sérias discussões sobre essas conquistas. Hoje, a decolonização é tema presente em várias áreas de estudo, e como lidar com essa questão frente ao fortalecimento da língua portuguesa? Quer dizer, como é que fica essa associação entre os países que foram colonizados através da língua portuguesa e essa da situação atual? Jonuel? Mudar um pouco. Leonardo. Olha, eu penso que os traumas e a colonialidade e tal, no Brasil, estão fora da língua. Eles estão no racismo, eles estão em determinadas estruturas, inclusive econômicas, né, que são herdadas ainda da colonização, infelizmente, até hoje, e a culpa é nossa. Agora, nos países africanos, há realmente, e sobretudo nos 2 países de língua crioula, que é São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, há uma espécie de luta, por exemplo, em Cabo Verde, há tendência para chamar a língua crioula de língua cabo-verdiana e torná-la a língua oficial do país. Tem algumas dificuldades do ponto de vista da terminologia científica, por essa razão ainda não fizeram isso.
Mas em países como Moçambique e a Guiné-Bissau, a língua portuguesa é considerada, primeiro, uma língua de minoria. É muito raro você encontrar um bissau-guineense ou um moçambicano, sobretudo se forem negros, que é a maioria da população, que tenha português como língua materna. Então, digamos que a tendência desses grupos, Maputo é muito claro, é de priorizar o ensino da língua inglesa, porque tem a África do Sul do lado, porque tem uma série de relações internacionais em que o inglês é muito mais importante do que o português. Onde nós não vemos isso, realmente, é em Angola. Em Angola, inclusive, por isso é que Angola tem muitas relações econômicas com o Brasil e com Portugal, porque os empresários angolanos só falam português. E, bom, o último censo estatístico angolano revela que 72% da população declarou que o português era a sua língua principal. Então, aí é um fenômeno semelhante ao fenômeno do Brasil. Não é na língua que estão os traumas do tempo da colonização, estão em outras áreas. Eu estou dizendo isso por uma razão que é a seguinte. A língua, ela é um ativo político e será tanto mais forte, quanto mais forte for sua economia e seu poder mundial. E não o contrário. A língua não cria poder mundial. O poder mundial da língua inglesa é consequência da hegemonia anglo-saxônica a nível da economia, a nível militar, a nível científico. Quando a gente vê a lista das 10 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma que não seja de língua inglesa. As 10 são 8 norte-americanas e 2 britânicas. E é por essa razão. Então, esse problema é antigo, tão antigo, que vale a pena contar o seguinte. Nos anos 30, eu não sei mais ou menos quando é que foi, mas foi depois da Semana da Arte Moderna. Era o governo Getúlio Vargas que tentou, na França, fazer uma semana de literatura brasileira. E ninguém ligou. Ficou muito abaixo daquilo da expectativa. E o Mário de Andrade... Ele não conhecia o Leonardo ainda. Pois é. Pois é, mas olha, o Mário de Andrade disse o seguinte: uma semana de literatura brasileira na França vai ter muito impacto quando nós tivermos uma moeda forte e uma força aérea. Naquela altura, estava começando isso. Portanto, a língua ela é realmente um fator de comunicação muito importante. Uma língua que é falada por 240 milhões é necessariamente muito mais forte que uma língua falada por 40 milhões. É por isso que o grego, que teve um papel fundamental nas civilizações do Mediterrâneo, está muito abaixo do português a nível de interesse internacional. Mas tem um outro aspecto. Quais são os países que falam essa língua? Porque se nós olharmos direito, por exemplo, a gente falar em determinadas línguas, como o hindu, né? Ou como o cantonês, só agora estão crescendo em função da importância que a China e a Índia estão tendo economicamente. Então, quer dizer, Portugal não tem condição de se projetar muito mais do que está fazendo até agora. Realmente, a entrada de Portugal na União Europeia mudou aquele país completamente. Nos países africanos, Angola é o único que tem um bloco de riqueza e uma inserção numa área que é a área da SADC, como falou a Mônica, mas é muito do Brasil que depende disso. Ou seja, que se o Brasil se tornar realmente uma potência emergente, com o mercado financeiro e o mercado em geral, o mercado de produtos, o mercado de trabalho, muito importante, não serão apenas 3 que serão contratados na Wall Street, mas 300. E isso aumenta, então, o impacto da língua. Muito bom. Leonardo, essa questão. Vamos lá. Então, eu vou talvez discordar um pouquinho do meu colega aqui, Jonuel, quando ele fala que a língua no Brasil não traz os traumas da colonização. Acho que é sempre importante lembrar que se nós falamos português é porque nós matamos muitas línguas, né? E que hoje a ONU, a Unesco, né, ela tem um programa, aliás, muito bonito, né, das línguas que morrem, não sei quantas línguas morrem por dia. Eu diria que, assim, a língua traz os traumas da colonização, ela traz até na sua maneira de comunicação, porque foi uma língua imposta, né, sobretudo. Então, assim, como hoje nós estamos, né, eu acho importante pensar todo o processo de descolonização da língua, né, como o professor Joel falou, né, dessa questão do uso mesmo que nos incomoda,
um pouco, descolonização do pensamento epistemológico, né? É importante pensar e talvez lembrar um pouquinho do que diz Mia Couto, né? Quando ele fala da questão de uma pluricentralidade, não mais uma centralidade, mas uma pluricentralidade dessas línguas portuguesas, né? Somos falantes de língua portuguesa, e são várias línguas que se falam pelo mundo afora. Então, assim, eu acho que talvez seja o único caminho a se pensar nesse processo de descolonização. E só para retomar um pouquinho o que o professor também falou, de fato, né, a língua, a sua importância, né, como a Mônica também evocou, a língua, ela vem junto com um fortalecimento de imagem do país, de marca do país. Isso nós vivemos nos anos 2000, né? Uma imagem muito forte, através também da participação do Brasil praticamente em todos os grandes cenáculos internacionais. Foi um momento dos mega eventos, quer fossem esportivos ou culturais, e isso teve um impacto direto. E isso eu falo por experiência própria. Na altura eu era diretor do Departamento de Estudos Lusófonos, na Sorbonne, e somente em língua portuguesa, como língua, não como especialistas, nós tínhamos mais de 500 estudantes. Isso durante um certo período. Acabou essa imagem forte, é claro que diminuiu automaticamente o número de interessados pela língua. Entendi. Mônica? Exatamente. Muita gente vai aprender uma língua porque ela está na moda, porque ela vai trazer dividendos, porque ela tem... exatamente, ela tem oportunidades econômicas, sociais, etc. Vocês me fazem lembrar a frase de Antônio de Nebrija, e eu vou abrir aspas aqui: a língua é companheira do império, e fecho aspas, não é? Ou seja, se a gente parar para pensar, português foi a primeira língua globalizada, e esse meu livro, A Língua Portuguesa como Ativo Político, eu convido o leitor para fazer uma viagem pela língua portuguesa, com base também nas grandes navegações e como ela foi parar pelo mundo, né? Outro dia, conversando com um colega do Sri Lanka, ele falou para mim: Mônica, a gente tem muitas palavras em língua portuguesa. Aí ele falou armário, sapato, mesa, né? Conversando no outro dia com uma pessoa de Bangladesh, nós descobrimos que nós temos a mesma palavra para janela, só que eu falo janela e ele fala janela, mas é a mesma palavra. Os portugueses passaram por várias partes e deixaram ali a sua influência. Eu acho que não é uma questão de hard power, como você falou, Jonoel, no caso de Getúlio Vargas, etc. Naquela época falava assim hard power, mas eu acho que hoje em dia é muito mais soft power, não é isso? Com a expressão... Tomara que seja assim. Não é? O conceito do professor Nai... Exato. O conceito do professor Nike também foi muito generoso, me deu uma entrevista para esse livro. A bossa nova, né? No passado ainda, são as novelas. O futebol, talvez mais no passado do que agora. Eu não quero aí falar de futebol brasileiro, porque eu não entendo muito bem, mas a minha percepção é de que talvez estivesse ainda mais forte no passado do que hoje, né? Com a ascensão de outros times também, e que bom por isso, não é verdade? Outro dia eu me surpreendi conversando com uma ex-chefe de Estado da América do Sul, e ela fala português. E eu perguntei como ela aprendeu português. E ela disse que aprendeu com a Bossa Nova, com Chico Buarque. Ou seja, nós temos canais através, e aí não é só, estou falando aqui dando exemplos do Brasil, mas, obviamente, vamos falar de Cesária Évora, né? Vamos falar de Amália Rodrigues e tantas outras exponentes dessa língua. E também, quando a gente acabou de comentar sobre você fazer uma escolha de falar em português, e aí chefes de Estado, por exemplo, de vários países que fazem questão de falar no português quando se apresentam, por exemplo, em lugares importantes, mas tem também na indústria do entretenimento, no esporte. Mourinho, o técnico de Portugal, ele faz questão de falar só em português. A mesma coisa acontece com Cristiano Ronaldo. Ou seja, eu acho que isso tudo ajuda e inspira ao ensino do português como segunda língua. E é claro, você tem razão com relação ao poder do país, onde a língua é oficial, e também essa língua ser ainda mais conhecida, claro. Eu só queria lembrar uma coisa que o professor Leonardo falou, e que é muito importante. Isso não é um dado meu, está no meu livro, mas não é um dado meu.
é um dado do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que no Brasil, onde a gente pensa que só se fala português, ali são faladas 215 línguas, e 185 são línguas indígenas. Obrigada. Exato, exatamente. E agora a gente está indo para o período final do nosso programa, né? Mas eu ainda tenho uma pergunta que eu quero que vocês respondam de forma concisa, mas eu acho importante a gente abordar a questão do que nos Estados Unidos e na Europa a língua portuguesa é trabalhada como língua de herança para as crianças e os jovens. São os imigrantes que querem que essa língua esteja presente na vida dos seus filhos que nasceram nesses países. E como é que a literatura, então, na visão de vocês, pode contribuir para uma língua portuguesa fortalecida, que melhore a autoestima, que melhore que seja um ativo político, né? Eu acho que, sem dúvida, Leonardo, vamos lá. Bom, eu só muito rapidamente, André, eu tenho meus problemas com a questão da língua da herança. Ah, né? Eu tenho meus problemas. Eu quero saber disso. Eu acho assim, a ideia, o conceito é belíssimo, né? Eu tenho uma estudante que atualmente está terminando um mestrado sobre os manuais utilizados em língua de herança. E o que nós vemos, muitas vezes, uma defasagem muito grande entre os propósitos daquilo que é a língua de herança, daquilo como ela é trabalhada, e, na verdade, os estereótipos que muitas vezes são veiculados pelos próprios livros. Né? Assim, eu vejo eu estou lembrando só de um manual em que você tem o hino nacional. Eu levei anos para entender o Ouvira do Ipiranga, as Margens Plácidas. Imagine assim, um filho, né, de imigrantes, e finalmente o porquê de um hino nacional dentro de uma questão de língua, né, de herança, onde eu gostaria muito mais de ouvir a palavra ensino de uma língua de hospitalidade, uma língua de acolhimento. Né? Eu acho que seria muito mais importante nessa questão do diálogo. Eu acho assim, a literatura, para mim, ela é tudo, né? É o que ela traz, não somente autoestima, né? Aquela questão que você pode, na verdade, perpassar uma cultura, né, pela literatura. Nós temos uma literatura extremamente ativa, sobretudo a literatura contemporânea, né, em que não só ela traz questões traumáticas no nosso país, mas ela também traz questões que fazem nós nos entendermos melhor. E talvez, né, eu acho até o interesse, por exemplo, dos países do primeiro mundo pela literatura brasileira, cada vez mais, sobretudo por uma literatura de nicho, como se eles buscassem no eixo sul uma maneira de compreender os seus próprios problemas. Então, assim, eu acho que a literatura ela vai de conjunto com o ensino de língua, quer ele seja de herança, de acolhimento ou de hospitalidade. Perfeito. Eu conheço várias instituições que trabalham com língua de herança e entendo perfeitamente e concordo em gênero, número e grau, porque me decepciona muitas vezes, sabe? Eu, como editora, tenho visto muita coisa, tenho tentado contribuir com publicações, mas eu acho que falta uma união, sabe? Para que compreenda que haja uma compreensão de cada região, mas também que haja um trabalho mais consistente e não tão solto como hoje está ocorrendo. É isso aí. Então, eu gostaria que, a hora que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores, para dizer uma palavra bem tradicional. Jonuel, para encerrar, sua mensagem final. Olha, a minha mensagem é que esse tipo de diálogo é muito importante, ao contrário do que parece, ele não é assim tão comum. Eu creio que há uma espécie de, vamos lá, de tabu de cuidar de não mexer com determinados aspectos, sem razão para isso. Realmente, a língua portuguesa é um ativo político, é um ativo cultural, é um fator de aproximação entre diversos países de 4 continentes. Isso não tem dúvida. Só as observações que eu faço é que pode ficar ainda melhor do que isso. Podemos fazer bastante melhor e podemos nos conhecer bastante melhor. É claro que, logicamente, a difusão da língua e o seu impacto internacional não depende dela própria. Ela vai veicular sucessos em outros aspectos, como os econômicos, como os diplomáticos e o desenvolvimento, então, do ponto de vista intelectual. Aí nós temos que fazer uma comparação, que tem havido um certo recuo, o número de obras em língua portuguesa
que são traduzidos e citados em outras línguas baixou bastante no século XXI, quer dizer, nestas 2 décadas do século XXI. Baixou bastante, não é que baixou um pouco. A dificuldade de entender baixou percentualmente porque cresceu muito em inglês, por exemplo, ou baixou porque a nossa produção baixou também, a produção de qualidade. Dito isso, é um desafio que a gente tem pela frente. Inclusive, esta redução no século XXI de sermos citados ou de sermos traduzidos em outras línguas é um desafio para a gente pensar nesse aspecto e, naturalmente, vamos sempre bater no mesmo ponto, não é? O desenvolvimento de nossos países é que vai projetar ainda mais a língua. Obrigada pela sua opinião. Leonardo. Quantos minutos eu tenho? 2 minutinhos? 2. 2. Então eu vou ler um trechinho de um poema meu, tá? Que se chama De Onde Não Falo. Minha língua não é minha pátria, língua não tem pátria, não tem dona a língua que me domina. Minha língua é violência, estuprou a primeira Índia, escravizou negros, torturou oponentes a regimes, assassinou artistas de minha pátria, minha língua, em nome de uma pátria, em sua língua pátria. Se minha língua é movência, a impureza que desconstrói, não refuga minha língua as conversas dos cafés lisboetas, pelas barracas de concom, de boca em boca, dentre os casais do batuque em suas línguas. Minha língua é badiá, cafuné, bica, bué de fiche, bantu de macaco, guaicuru, deslíngua minha língua, outras línguas que transbordam a língua de não falo, a língua pátria que me expatria. Excelente. Muito isso bom. Aí. Maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Mônica, suas palavras finais. Direito de Santa Rosa, muito obrigada a você por organizar esse diálogo, essa conversa tão importante, tão agradável sobre a nossa língua. Eu também agradeço ao canal Focus Brasil Digital. Eu queria dizer que eu vou dormir muito mais feliz hoje, porque esse programa só foi possível porque estamos todos aqui unidos. Eu queria lembrar que o professor Leonardo está na França, quer dizer, já está bastante tarde para ele, mas aqui estamos, o professor Jurel está no Brasil, estamos aqui em diferentes continentes falando a mesma língua. Isso é uma prova de que o português vale a pena. Então, aprendamos o português. Se você está na diáspora, vá falar com as autoridades locais para que o português possa ser ensinado na escola, para os seus filhos, para que eles não somente falem português, mas também aprendam a escrever essa língua, que é tão importante. E outra coisa, ninguém aqui é contra línguas locais, pelo contrário, as línguas locais são nossas companheiras. Aprendamos quantas línguas possamos aprender e queiramos aprender, mas não nos esqueçamos do português. Muito obrigada, Mônica. É isso mesmo. Gente, eu agradeço imensamente. A gente poderia conversar aqui horas e horas, porque é realmente enriquecedor, envolvente, a gente fica entusiasmado, mas o tempo é curto mas eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo. Muito obrigado pela presença e vamos em frente. Continuem ligados nas nossas redes e canais para acompanhar o movimento literário do Focus Brasil. E quinta-feira que vem teremos um anúncio super especial. Vamos divulgar todos os detalhes do 6º Encontro Mundial de Literatura Brasileira, que será realizado em novembro de 2024 e vai trazer muitas novidades esse ano. Nos vemos, então, na próxima semana. Boa noite a todos e que a magia do universo literário preencha nossas mentes e corações. Muito obrigada.